Isso. Então, pessoal, hoje nessa nossa aula, a gente está no nosso curso intensivo, a gente vai falar de ventilação mecânica, de insuficiência respiratória e de Covid, né? Então, uma parte importante aí que a gente acredita que vai aparecer nas próximas provas, tá? E a gente vai começar falando de ventilação mecânica. Então, inicialmente, as bases, né? A parte bem básica, a parte bem inicial, que trata dessa modalidade de tratamento, onde o fisioterapeuta está muito inserido e que acaba caindo bastante nas provas, né? Então, pessoal, tem algumas coisas aqui para a gente saber em relação ao início da ventilação mecânica. Bem, a primeira coisa, né, antes mesmo de ir para o slide, é que a ventilação mecânica, ela é uma forma de ventilação, uma forma de ventilação externa que a gente tem. É uma forma de ventilação, melhor dizendo, não fisiológica, né? Não é da própria pessoa. Então, a gente vai ter um aparelho, um equipamento que vai estar fazendo essa ventilação. O que é a ventilação? A ventilação, basicamente, é o fato da gente conseguir puxar o ar, inspirar e expirar, né? Para que isso aconteça, a gente precisa de uma série de comandos. Então, a gente precisa de comandos do sistema nervoso central, a gente precisa de comandos de contração muscular, a gente precisa de forças dos nossos pulmões, que vão, então, proporcionar, né, essa nossa capacidade de inspirar. Lá, depois que a gente inspira, vamos colocar assim, acontecer as trocas gasosas, ou seja, o oxigênio passar ali para o capilar e o CO2 passar para o alvéolo, né, voltar, e depois a gente expira, então, esse ar. Então, quando a pessoa perde essa capacidade de fazer essas atividades sozinhas, ela vai precisar de um equipamento que é o ventilador mecânico. E esse ventilador mecânico, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar justamente realizar essa ventilação. Então, fazer com que o ar entre, né, oxigenado, e que o ar saia, aquele ar mais rico em CO2. Então, N motivos pode levar uma pessoa a precisar de uma assistência da ventilação mecânica. Vai depender muito, né, de distúrbios que aconteceram e que envolvem todas essas partes de comando, de controle, tá? A gente tem algumas variáveis, então, que a gente tem que conhecer, que a gente deve saber, para que a gente possa, né, começar a pensar em ventilação. Entre elas, já começou a aparecer aqui para a gente, pessoal. A gente tem uma variável que é o volume corrente, certo? E aí a gente vai ter um volume corrente de aproximadamente 6 ml por quilo do tal peso predito, tá? Então, existe um cálculo para a gente fazer, né? Para a gente descobrir qual é o peso predito do paciente. Não é necessariamente, gente, o peso que ele pesa, tá bom? Vai ser um cálculo matemático que é feito. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, essa é a fórmula que a gente tem desse peso predito, tá? É diferente de homens para mulheres, e essa fórmula vai ser, né? A gente vai ter uma variável aqui, que é 50 para homens e 45,5 para mulheres, mais 0,9, e aí multiplica-se a altura da pessoa menos 152. Então, vamos supor, eu tenho 1,60 m, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 160 menos 52,4 vai dar um valor, esse valor eu multiplico por 0,91 e aí eu somo para a mulher aqui esse valor. A gente não vai realizar agora, mas essa é uma fórmula, pessoal, que é interessante de guardar, tá? Eventualmente cai nas provas realmente para a gente calcular o peso predito. Então, cai um caso clínico lá que é dada a altura do paciente e aí você tem que calcular. Então, esses valores aqui dessa fórmula são valores que é interessante, é importante da gente conhecer, a gente já guardar, né? E aí, então, quando a gente fala assim, né, que na ventilação mecânica a gente procura manter esse valor de 6 ml, né, pode ter uma variação um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, de 6 a 8 é o que a gente mais vê na literatura, está relacionado a isso, está relacionado, então, a esse peso predito, tá? Bem, a gente tem que também ter, né, como base para ventilação mecânica, entender que a gente vai ter a pressão de platô e a pressão expiratória final positiva, que é o PIP, tá joia?
que é a pressão de platô, pessoal? A pressão de platô é uma pressão máxima que vai ser mantida aqui por um determinado tempo quando a gente estiver tendo a entrada do ar. Então, o ar entra e mantém essa pressão, que é esse platô máximo, tá? Então, a gente tem que cuidar disso porque, gente, excessos de pressão de platô pode causar lesões no pulmão, pode causar barotrauma, tá? E a gente precisa também ter a tal da PIP. O que é a PIP? A PIP também vai ser uma variável importante dentro da ventilação mecânica. A PIP já é uma pressão que vai ser aplicada nas vias aéreas durante a fase expiratória. Então, é como se fosse uma resistência à expiração. Por que aplica-se PIP? Então, o motivo principal é para manter os alvéolos abertos por mais tempo e, com isso, permitir melhor troca gasosa, otimizar a troca gasosa. E aí, recomenda-se, né, que esse delta, que essa diferença que tenha entre a pressão de platô e o PIP, seja de no máximo 15 centímetros de água. Por quê, pessoal? Ela não pode ser muito baixa, porque senão a gente vai ter um colabamento das vias. Ela não pode ser muito alta, senão a gente tem um trauma, tá? Então, por isso que a gente tem esse cálculo. Mas aqui ao longo das aulas, a aula vai passar mais detalhes sobre isso, vai ficar mais claro, tá? Então, vai ter que ter níveis de pressão expiratória final no alvéolo e garantir a troca gasosa adequada. Então, assim, tem referências mínimas para que a gente garanta esse processo, que é o processo de ventilação artificial, né? Que não é a ventilação natural. Aqui a gente já disse, então, a questão da determinação do peso predito, eu falo para vocês, chama atenção, ó, vamos colocar um asterisco aí, que é algo que é interessante guardar, inclusive, a fórmula, tá? Então, esses valorizinhos aí que a gente tem. Qualquer coisa, gente, para treinar, pega aí diferentes alturas, né? Homens e mulheres, e treina 3, 4 vezes um cálculo, que daí isso vai ajudar a fixar, tá bom? Bem, a gente também vai ter que pensar em outras coisas, né? Para a gente tratar da ventilação mecânica. Então, a partir do momento que se opta por intubar o paciente, né? Então, quando teve a decisão ali, que é uma decisão médica, que precisou colocar o tubo no paciente, né? Passar o tubo, o primeiro passo é escolher o tipo de ventilação que vai ser usada. Então, gente, a partir do momento que o paciente foi intubado, ele não respira mais sozinho, tá? Ele não ventila mais de forma alguma. Ele precisa do respirador mecânico, do aparelho de ventilação para ele respirar, tá? Colocar o tubo, por exemplo, e colocar oxigênio no tubo não adianta de nada. A pessoa não vai estar fazendo os movimentos de ins e ex. Então, tem que se decidir logo na sequência o modo de ventilação. Geralmente, pessoal, inicia-se a ventilação mecânica com o modo controlado, tá? Então, inicia-se com o modo controlado. Normalmente, então, o que se faz? Ceda-se o paciente, tá? Dá uma medicação para ele ficar sedado, curariza o paciente para que ele não tenha movimento. Então, a sedação é para tirar a dor, a curarização é para diminuir os movimentos. A partir do momento que sedou, curarizou, vai entubar, lógico, o mais rápido possível, porque sedou, curarizou, ele para de respirar. E aí, então, escolhe-se o modo de ventilação. Como eu disse para vocês, geralmente, nesse primeiro momento, com o paciente mais debilitado, né, mais ali sedado, é o modo controlado, sendo que esse modo ele vai poder ser controlado a pressão ou a volume, tá? Então, inicialmente, o modo controlado, e aí decide-se se esse modo vai ser controlado a pressão ou se esse modo vai ser controlado a volume. Basicamente, qual a diferença dos dois, gente? O modo controlado a volume vai se estipular um volume máximo, um volume mínimo que esse paciente deve receber, né? Volume de ar. No modo controlado a pressão, o que vai ter? Vai se determinar uma pressão máxima, uma pressão mínima, para que esse paciente possa receber de pressão, tá? É claro que essas duas variáveis, gente, elas estão diretamente relacionadas,
Porque, assim, a pressão, vocês conseguem pensar, a pressão determina o volume. E o volume também determina a pressão, né? Quanto mais volume, mais pressão. E quanto mais pressão, a priori, maior o volume. É claro que tem uma série de variáveis no meio desse caminho, né, gente, que diz respeito às vias aéreas, de respeito ao pulmão do paciente, a idade, a flexibilidade de caixa torácica. Então, vai ter uma série de coisas que vão poder ser verificadas, né, e modificadas ao longo desse processo, tá? Mas, assim, fala-se, né, inicialmente que esse modo, a pressão a volume, vai depender da idade do paciente, da doença, dos aparelhos disponíveis no hospital e também da habilidade do operador, né? Aquilo que a pessoa muitas vezes vai se sentir, o operador, o fisioterapeuta, o médico vai se sentir mais confortável, tá? Também a gente vai explorar tudo isso ao longo da aula. Então, se vocês não lembrarem dessas coisas com detalhe, não se preocupa que aqui ao longo da aula a gente vai passando, tá? E a gente vai chegando, então, aos pontos que a gente precisa, tá? Bem, o que a gente tem que ter mais a respeito, né? Saber mais a respeito da ventilação mecânica. Então, a gente vai ter alguns parâmetros e algumas variáveis, né? Que a gente deve conhecer e a gente já começa aqui, tá? O ciclo respiratório na ventilação mecânica, ela respeita 4 fases, tá? Então, ó, presta atenção aqui, ó. O ciclo respiratório na ventilação mecânica obedece a 4 fases que estão diretamente interligadas. Vamos começar. A gente tem o chamado disparo, tá? O disparo é o quê, gente? É o start para que comece a ser ofertado o ar para o paciente, tá? Que comece a ser ofertado aquela mistura de gases para o paciente ventilar, tá bom? Então, o start é o começo. O start, gente, que é o disparo, ele pode ser ajustado no ventilador mecânico para começar em um determinado tempo, a uma determinada pressão ou a um determinado fluxo. Então, vamos supor o seguinte, ó, eu tô aqui, eu puxei o ar, soltei o ar. A hora que eu vou terminando de soltar o ar, o fluxo fica menor. Lembra que a gente já falou disso? Então, pode ser que o aparelho de ventilação mecânica identifique que o fluxo diminuiu e daí ele dá o start para fazer o quê? Entrar de novo, tá? Outra coisa, à medida que eu vou soltando, a pressão vai modificando. Então, tinha mais pressão, essa pressão vai diminuindo. Então, pode ser que o aparelho de ventilação mecânica identifique que essa pressão diminuiu e aí dá o start para eu puxar o ar de novo. Ou isso pode ser determinado pelo tempo, pessoal. Então, pode ser determinar um tempo de inspiração, um tempo de expiração, e ao final desse tempo vai dar o start novamente. Ah, professor, e quem determina isso? Quem determina isso é o fisioterapeuta, né? Um médico, o profissional de saúde que estiver ajustando esse ventilador. De novo, gente, com base em cada caso, idade do paciente, doenças e assim por diante, tá? Bem, então, uma primeira variável aqui é o disparo. A segunda é a inspiração. Durante a inspiração, como acontece na ventilação normal, o pulmão do paciente é insuflado, vencendo as propriedades elásticas e resistivas do sistema respiratório. Então, assim, gente, pensa que para o ar entrar na ventilação mecânica, tem que passar por todo o tubo, então tem que vencer essa resistência do tubo, das vias aéreas, dos brônquios, dos bronquíolos, e também tem que vencer a propriedade elástica do pulmão, porque o pulmão ele tende a abrir e a fechar. Na expiração, no final da expiração, ele está mais fechadinho, não é? Então, ele vai ter que fazer o que na inspiração? Abrir de novo. Lembrando que, pessoal, quando eu respiro normalmente, a gente está aqui, está respirando, né? A gente fala que a gente respira por pressão negativa. O que significa isso? Olha só, o ar, a pressão aqui dentro do meu pulmão é menor que a pressão do ar atmosférico. Então, o ar vai se dirigir do local de maior pressão para o local de menor pressão. Lembra que tem aquela negatividade das pleuras e tudo mais? Então, é isso que acontece, gente.
quando eu inspiro, tá, como que está o meu pulmão antes de eu inspirar? Aqui dentro está mais negativo, aqui fora está mais positivo. E daí à medida que eu puxo o ar, aqui dentro vai ficando mais positivo, com maior pressão, e aqui fora menos. E daí vai acontecer o quê? Expiração. Isso é uma respiração normal. Na ventilação mecânica, gente, o que que acontece? Para o ar entrar, ele tem que ser empurrado para dentro, não é isso? O ventilador, ele vai fazer isso. Então, vai existir, na verdade, uma pressão positiva. Então, vocês entendem o que é uma pressão positiva? Uma pressão positiva é que o meu pulmão, ele vai estar ali, necessariamente ele não vai estar negativo, e para o ar entrar, eu vou ter que empurrar com uma pressão positiva para que esse ar entre, tá? Então, por isso que a gente fala, né, que na ventilação mecânica, na VNI, a gente tem um aparelho de pressão positiva, tá? Também, pessoal, a gente tem mais mais dois parâmetros, que a gente falou que eram quatro, né? O terceiro parâmetro é a ciclagem. A ciclagem é quando muda da fase ins para a fase ex, tá? Então, a ciclagem é quando a gente tem a mudança da inspiração para expiração. A ciclagem, assim como o disparo, ele pode ser determinado pela mudança de pressão, pela mudança de fluxo, que é a velocidade, pela mudança do tempo ou pelo volume. Então, às vezes chegou a um volume muito grande e aí, então, beleza, agora pode soltar, tá? E o quarto momento é a expiração, quando vai ter, então, esse esvaziamento dos pulmões. E por conta da ventilação mecânica ter essa característica de ser uma ventilação positiva, pessoal, para que não tenha o risco de colabar as vias aéreas, o alvéolo fechar completamente, coloca-se uma PIP, tá? Para que possa, então, ter uma resistência a essa saída de ar. É como assim, se esse ar saísse de uma vez rápido, o seu pulmão ia tender a colabar, os alvéolos colabar. Quando a gente tem a PIP e até a pressão atmosférica pode ser ajustada, né, com o PIP, a gente vai ter o quê? A gente vai ter essa saída mais gradual e evita-se o colabamento. Para algumas doenças, inclusive, vai usar PIPs mais elevadas para deixar esse alvéolo aberto por mais tempo, tá? Só para a gente entender esse mecanismo. E aí, pessoal, a gente chega a esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela, que trata desses quatro momentos, tá? Que trata dos quatro momentos que a gente tem, então, tá bom? Então, a gente tem a fase inspiratória, tá? A ciclagem, a fase expiratória e o disparo acontecendo e que está representado aí nesse gráfico, tá joia? Então, como é que vai acontecer isso, pessoal? Aqui o 4, ó, é o disparo, tá? Lembra que eu falei para vocês? O start. Aí a gente faz a inspiração. O ar entrou, certo? Aí faz a fase inspiratória toda, aqui a gente tem um platô inspiratório. Aí depois, pessoal, a gente tem a ciclagem. A ciclagem é quando muda da ins para a ex, certo? Aí você tem a expiração. E depois da expiração, aí você vai ter novamente esse momento que é o novo disparo, tá joia? Então foi aqui, né? A ciclagem, que é o 2, que é a mudança, a expiração, que é o 3, e o novo disparo. Então esse aqui vai ser o gráfico que é característico do ventilador, né? Que a gente observa como essas fases que o ventilador obedece, tá? Por enquanto, tudo tranquilo. Espero que sim, tá? Então, vamos lá, pessoal. O que mais que a gente vai ter aqui de característica também? Então, a gente vai poder ter também essas variáveis sendo ajustadas, como a gente disse, a fluxo, a volume ou a pressão, tá? E como é que isso ocorre, gente? Quando a gente fala que vai mudar, né, uma variável por conta do volume, eu preciso que vocês prestem bem atenção ali na tela, tá? Bem, o volume é o quê? A quantidade de gás que o pulmão acomoda até o final da inspiração.
é definido como a integral do fluxo em relação ao tempo. Porque assim, a gente tem um fluxo e tem um determinado tempo para fazer esse volume. E ele é medido em ml ou litros, tá? O fluxo vai ser a velocidade. Pessoal, esperem só